acesso ao RCPJ com o regulamento da limitada. E aqui, ó, o Estatuto da Ordem que fala os atos e contratos constitutivos de pessoas jurídicas. Então, tomem cuidado na prova a respeito do enunciado. E não se deixem levar pelo enunciado também. É um cuidado extremo que a gente tem que ter quando faz a prova, que é igual o processo. Não sei se vocês já escutaram na faculdade, porque o processo judicial ele tem 4 verdades, no mínimo. No mínimo. A verdade do autor, que o autor vai dizer que e aquilo, às vezes, ele realmente está certo, e realmente é a verdade dele. A do réu, que às vezes o réu realmente está certo, é a verdade dele. Mas é a verdade também, tem que considerar a verdade do processo, que é aquilo que consta no processo. É aquilo que o réu e o autor conseguiram trazer para o processo. Então já estamos falando em 3 verdades aí. A do autor, e às vezes realmente é, e está ali, está comprovado. A do réu, e está ali, está comprovado. Mas a do processo, que nem sempre consegue trazer todos os elementos ou convencer o suficiente. E a 4ª, no mínimo, que é a verdade real, verdadeira, que essa dificilmente aparece. Então lembrem disso, prova a mesma coisa. Na prática é uma, na teoria é outra, no meio acadêmico é outro, e aí é a prova, que é outro mundo. Então, às vezes a gente vai assim, nossa, mas isso aí é inconstitucional. Azar. Na prova vocês vão marcar como tem que ser. Né? Ah, mas isso é... Às vezes o pessoal comenta, mas isso não é ilegal, isso não é inconstitucional. Isso é ilegal, isso é inconstitucional. Vou marcar lá no A, no B, no C, no D, no E, no V, no F. Não percam tempo. Ah, não, mas isso aí é ilegal, não sei o que, vou recorrer. Né? Então, tomem cuidado com o enunciado, porque isso acaba levando muita gente a marcar errado. Porque vocês estão fixos numa ideia e não no intuito da prova. O intuito da prova é justamente esse. Né? Principalmente a primeira fase, copiar e colar. E se fala o enunciado, considerando o enunciado, ou seja, a afirmativa, não sei o que, se ele diz que está certo, não vão contestar aquilo ali. Né? O enunciado, ele traz aquela hipótese, vocês têm que considerar aquela hipótese. Mas nem sempre é assim, então tomem cuidado. Amanhã vocês vão ver isso na prática, então vocês vão ver algumas questões aqui que a gente está falando e de como o enunciado nos derruba e às vezes a gente cai também, assim como a gente marca certo e vai para o gabarito e marca errado. Isso é terrível, eu detesto isso. É muito ruim. E a gente está ali, né? E uma dica também, quando isso for acontecer, às vezes acontece durante a prova. A gente está ali, já está lendo, e diz, opa, volta porque eu não li e não entendi. É a hora de ir no banheiro. É a hora de tomar uma água, porque aí vocês conseguem parar a cabeça aqui, opa, né? Estava indo sem pensar, e aí conseguem ler o enunciado, porque é importante. E em algumas questões, e amanhã vai estar bem evidenciado isso, ela tem a quase certa, a menos errada, a totalmente errada e a certa. E aí vocês marcaram as primeiras 2 ali, porque não leram o resto. Isso acontece, então tem que ler com calma. E isso aqui é o que cai em prova. Então, se cair de acordo com o Estatuto da Ordem, é os atos e contratos de pessoas jurídicas. E se cair de acordo com o Código de Normas, é sociedades. Simples. Lembrem disso. Está aqui a previsão legal, então, para vocês entenderem, mas isso aí é formalidade. Não, está na lei, né? É formalidade, não é uma formalidade prática, é uma formalidade legal, está na lei, é a exigência. 592A. Os atos de registro de fundações e de sociedades sem fins lucrativos. Amanhã nós vamos falar de fundações também. O bom da aula de amanhã é que não vou falar só das questões, eu não sei se vai dar tempo de passar tudo, mas fundações públicas, né, de caráter privado e fundações públicas de caráter público. É bem legal. Vai cair na prova, numa prova difícil, eu colocaria. Se eu fosse da banca, eu colocaria sobre isso. E também pessoa jurídica uniprofissional também. A gente não encontra isso muito, mas cai na prova. Caiu na prova do Rio, se não me engano. E nem tem no Código de Normas dele, se não me engano. Nem tem no Código de Normas. Pô, mas não tem na lei, não tem... Como é que a gente acha isso? Tem que saber, tem que estudar, né? Mas, enfim,
Os atos de fundações e de sociedades sem fins lucrativos devem ser realizados na serventia local em que as entidades exercem atividades. Então vejam aqui a competência, a estipulação de competência territorial. Se vocês forem buscar isso na lei, vocês não vão achar de RCPJ. Não vou achar. Já procurei e não achei. Então, é igual a RTD. Às vezes, para alguns atos de RTD, mas não tem, tem que estudar se o Estado adota ou não adota para RTD, por exemplo, a estipulação de competência territorial. Principalmente isso cai ligado à notificação. Mas então aqui já, né, a adoção ou a forma expressa da adoção de competência territorial e do que a gente falou antes a respeito de partidos políticos, né, onde exercem as suas atividades. No caso em que forem vários os locais, devem ser efetuados registros em cada um deles. E aí a gente traz aqui 8935, né? Artigo 12, e aí falando aqui, ó, sujeitos oficiais de registro de imóveis de pessoas naturais às normas que definirem a circunscrição geográfica. Não tem uma definição em lei federal que diga, olha, a RCPJ tem competência territorial. É incrível, né? Se parar para pensar, então, então eu posso registrar a RCPJ, uma pessoa jurídica, uma associação, em qualquer lugar do Brasil? Não. É bom que vocês saibam disso. Não lembro de ter visto e procurei, e sempre pergunto, se alguém achar, me manda. Não tem na lei federal, na legislação federal, pelo menos em lei ordinária ou lei complementar, ou em decreto-lei, competência territorial. Pode ser que tenha aí numa instrução normativa, alguma coisa assim, né? Mas está aqui na Lei 8935, que fala da nossa matéria a respeito disso. Bom, os documentos que instruírem as averbações posteriores, averbações, ou seja, averbações posteriores, aqui vamos considerar qualquer averbação, porque se é averbação é porque já tem um ato de registro, né? Não tem como fazer uma averbação se não tiver um registro. Acredito que isso vocês já devem ter escutado em registro de imóveis, em registro civil, porque as averbações se fazem em ato de registro. Então, às vezes a gente tem uns termos que a gente acaba confundindo a gente. Então, os documentos que instruírem as averbações posteriores deverão ser arquivados nos autos que deram origem ao registro com a respectiva certidão. Bom, isso é o quê? Vai ter o registro lá. Deixa eu ver se a imagem... Ih, está longe a imagem ainda. Devia ter colocado antes a imagem de registro, averbação, processo de averbação mediante registro, mas enfim, isso quer dizer o quê? Vocês vão fazer a averbação, vamos voltar um pouquinho antes. Tem o registro, uma pessoa jurídica, uma associação, foi constituída, teve lá sua ata de assembleia e estipulação de diretoria, seja ela provisória ou definitiva, né? Com a sua constituição, formalidades, etc. E o estatuto. Bom, então, foi levado e foi registrado? Não. Foi levado ao RCPJ, foi protocolado, e aí teve a qualificação, que foi positiva, e aí registrado. Constituída a pessoa jurídica, né, vai ter uma averbação posterior. Bom, e o que vai no registro? Vai no requisitos da lei. Mas na prática, não, esquece a prática, nós estamos falando de concurso, né, e eventualmente aí de mundo acadêmico. Então, o registro vai ter os requisitos da lei. Tudo que não tiver na lei digamos assim, enfeite. E aí, o que a gente faz com esses documentos? Os documentos de ata de isso e daquilo, e que não tem nada a ver com exigência legal. Vai tudo num arquivo auxiliar, né? Esse arquivo auxiliar vai ficar lá, no cartório. E aí vai ter uma nova eleição ou uma alteração de estatuto, etc. E aí vai ser averbado? Não. Vai ser protocolado, qualificado, e aí depois averbado. E o que a gente vai fazer com os documentos que instruem a averbação? Ou seja, vai ter lá uma alteração de estatuto que teve 3, 4, sei lá, deliberações com edital e com isso. A parte juntou um monte de documentos que o estatuto previa. Esses documentos vão ficar, então, juntos, né, com os que deram origem ao registro, ou seja, com aquele arquivo que originou ela. Porque lá vai ter os documentos que embasaram, então, fundamentaram o registro, a qualificação para o registro. Então, a gente vai ter a averbação feita, né, que é a alteração do estatuto, por exemplo, a certidão do ato e o arquivamento com a documentação inicial. Simples, né? Simples. Bom,
Na hipótese de cumprimento em substituição ao arquivamento dos documentos autos, as averbações deverão reportar-se obrigatoriamente aos documentos com referência recíproca. Isso significa o quê? Que em vez de vocês guardarem o arquivo com a documentação inicial, vocês vão